Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar comentando a respeito desse livro aqui, Algoritmo e Lógica de Programação, do José Augusto Manzano. José Augusto Manzano, ele é um analista de desenvolvimento de sistemas, ele fez pós-graduação em engenharia de software, é um cara muito conceituado na área de desenvolvimento de programação. Hoje em dia ele é autor de vários livros e um dos livros mais conhecidos dele é esse, Algoritmos. E o interessante desse livro é que ele vai te dar um passo a passo de como é que funciona uma estrutura algorítmica, utilizando a linguagem Portugal, né? Portugal visual. Né? As duas são diferentes, as duas utilizam a sintaxe não inglesa, utilizam a sintaxe portuguesa, para facilitar o entendimento das pessoas. Tá? O livro não é tão grosso assim, nível de desenvolvimento, questão de TI, né? É um livro moderado. Acho que você consegue ler, se você se dedicar realmente uma semana você lê ele. O livro ele é dividido em 10 capítulos principais e tem os seus subtópicos dentro de cada capítulo. Aqui eu vou estar só passando um resumo de cada capítulo e depois a gente vai dar um parecer final a respeito disso, porque eu já estou na metade do livro. O primeiro capítulo diz da abordagem contextual. O que acontece? Aqui ele vai passar sobre os paradigmas, linguagem de programação, estrutura base, como é que funciona a binariedade, né, o 0 ou 1, para as pessoas que não têm conhecimento prévio na área. Aí tem no capítulo 2 que é algoritmo e lógica de programação. Ali, ele já vai iniciar a metodologia de ensino a respeito dessa ciência. O que é isso? Ele já vai explicar o passo a passo de como é que funciona o algoritmo, para que serve e onde ele vai ser utilizado, entendeu? Eu não me recordo se foi nesse livro que o algoritmo, eu li no livro, não sei, não foi nesse, foi um outro que o pensamento de resolução de problemas que um programador vai enfrentar diariamente é que o caso dos postes de energia. Imagina só, se não fosse criada uma lógica para ver a melhor funcionalidade de ativar esse dispositivo quando o sol se terminasse durante o dia e quando ele se colocasse durante a manhã. Imagina que tenha pessoas que têm que desligar um poste de cada vez. Aí foi pensado, em questão de analisar a situação e algoritmicamente, e lógica de programação também, de que teria um sensor onde detectasse a emissão de raios ultravioletas e o que? Quando esse sensor recebesse essa rajada de raios ultravioletas, esse sensor do poste desativava e desligava a luz. E quando ele parasse de receber, ele ativava a energia elétrica, entendeu? Utilizando isso, você vai entender com algoritmo lógica de programação bases e padrões para você resolver problemas. Tá? E aqui tem o capítulo 3 que é programação consequência. Aqui ele diz sobre os tipos de variáveis, uso de constantes, operadores aritméticos. Tipos de dados primitivos basicamente inteiro, real, caractere e lógico. Tá? Demora um pouco a ser perceptível, dependendo da linguagem de programação que você utilizar, mas é questão de prática. Na verdade, você nunca vai aprender nada de programação só lendo teoria, só lendo o livro. Você tem que fazer as práticas. É aqui que nesse livro é interessante que ele recomenda muito que você leu o conteúdo de um capítulo, que é a parte para prática. Lê, prática. Tá? O capítulo 4 faz a programação com decisão, onde você vai ter aquela... Se você faz isso, gera tal consequência. Se você faz aquilo, gera consequência Y. Entendeu? Tem o capítulo 5 que diz a respeito da programação com laços, que é os famosos laços de repetições, que é a estrutura condicional, estrutura incondicional e outros. Tem o capítulo 6 que é a estrutura dos dados homogênea de uma dimensão, que aí, no caso, matrizes. 7 a aplicação básica com matrizes de uma dimensão, mesma continuidade do capítulo 6. Capítulo 8 que é a estrutura de dados homogêneos de duas dimensões, matrizes com mais colunas e linhas, tá? Matrizes mais complexas. Estrutura de dados heterogêneas, que é tipos de dados variáveis, estrutura de registro de matrizes e outros. Tem os subprogramas, que você tem programas e subprogramas, microdados e outros.
O 11, que é importante em qualquer área, que é a programação orientada a objetos, e aqui ele fala fundamentação, poliformismo, resumo de termos empregados no PO, que é a programação orientada a objetos. E o capítulo 12, que é a aplicação básica do PO, que é classe, objetos, métodos, interno e externo, encapsulamento, herança e outros. Basicamente, em todos os capítulos, você segue uma média de 20 páginas, de 10 a 20 páginas, entendeu? Então, se você fizer uma organização bem correta, mas fazer uma divisão bem singular, você consegue fazer essa leitura desse livro em uma semana. Pelo menos acho que separando umas 2 horinhas por dia entre a leitura e a aplicação prática, tá? E por que esse livro é famoso? E ele é tão importante e muita gente recomenda? Porque é muito ruim quando você entra na área de programação, como você não tem uma base, livros assim, você pega um livro muito técnico, você tendência a você desistir. Porque é uma linguagem muito mais diferenciada, mais técnica, voltada realmente a quem já tem entendimento. E esse aqui, ele tem uma linguagem muito simplista. Então, querendo ou não, mesmo que você não tenha bagagem, ou você nunca teve uma familiaridade com o desenvolvimento de software, até mesmo com hardware, e qualquer outro segmento da área, você vai conseguir ter uma desenvoltura muito boa para entender algoritmos e lógica de programação. Que no caso é a estrutura base para você entender qualquer tipo de aplicativo, algoritmo, software da área de desenvolvimento. Porque basicamente programação é algoritmo e lógica. Então você tem que entender realmente a base muito sólida, muito consolidada. E esse livro, ele é um dos livros, tem outros também, outros autores, mas ele é um carro-chefe. Ele é a galinha dos ovos de ouro para quem quer iniciar nesse tipo de área. Ou quem não só quer estudar realmente por curiosidade para conhecimento próprio, tá bom? Eu vou deixar o link dele aí na descrição, se você quiser, tá? Vai estar aqui na descrição. E galera, é isso. Ele está na 29ª edição, certamente já teve outras novas, mas esse aqui vale muito a pena. Valeu? Forte abraço, tamo junto.